Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais importantes e, olha, mais impactantes da nossa literatura, Quarto de Despejo. É o diário da Carolina Maria de Jesus, uma voz que surgiu de um lugar que a gente raramente escuta para contar uma história que o Brasil precisava e ainda precisa muito ouvir. Logo de cara, a frase que define tudo. Para Carolina, a favela não era um lar. Era o cômodo onde a cidade joga fora o que não quer ver. Não só coisas, mas pessoas também. É uma imagem muito forte que vai acompanhar a gente durante toda a análise. Então, quem era essa testemunha? Quem era a pessoa que vivia e escrevia de dentro desse quarto de despejo? Vamos conhecer de perto a própria Carolina Maria de Jesus. Olha só, o trabalho dela, o que sustentava a família, era catar papel e outros materiais recicláveis no lixo de São Paulo. Um trabalho duríssimo, diário, que colocava ela em contato direto com os restos, com as sobras da sociedade. E vale lembrar, ela não fazia isso só por ela não. Carolina era a única responsável por criar e proteger seus 3 filhos. Essa realidade, essa preocupação de mãe, molda cada linha do que ela escreveu no diário. E aqui vem talvez o fato mais impressionante de todos. A Carolina tinha só até o 2º ano primário. É isso mesmo. Apesar de pouquíssimo estudo formal, ela tinha um talento literário bruto, visceral, e uma vontade gigante de registrar o mundo dela com uma precisão que, sinceramente, assusta. É muito importante a gente entender uma coisa aqui. O diário dela não era só um registro de fatos, era um testemunho cru, sem filtro nenhum, da luta diária e constante pela simples sobrevivência. O jornalista que descobriu os cadernos dela, o Audálio Dantas, percebeu uma coisa nos escritos que é de arrepiar. A fome era uma presença tão constante, tão opressora na vida da Carolina, que ela chegou a dar uma cor para a fome. E essa cor era o amarelo. Ela escrevia que quando a fome ficava insuportável, tudo em volta, o céu, as pessoas, o mundo, ficava com um tom amarelado, um tom doentio. É uma maneira genial de mostrar a profundidade do sofrimento, transformando uma sensação física numa experiência quase visual. E os relatos dela no diário detalham essa batalha sem trégua por coisas básicas. Pensa só, achar um par de sapatos no lixo para a filha poder usar no aniversário, trocar garrafas por pão, vender sucata para conseguir pagar a conta de luz. Cada dia era uma guerra, e não só contra a miséria, mas também contra os conflitos e a falta de união dentro da própria favela. E tem um ponto que ela deixa bem claro, sabe? Ela não tinha vergonha do seu trabalho como catadora. O que ela sentia era um desgosto profundo, uma tristeza imensa por ter que morar na favela. Para ela, o ambiente, a falta de dignidade, essa era a verdadeira prisão. Aí a gente se pergunta, né? Por quê? Por que escrever no meio desse caos todo, com tanto cansaço, com tanto desespero? E a resposta mostra a verdadeira força que a Carolina tinha. A escrita, para ela, era tipo uma válvula de escape e um jeito de se manter no controle. Em vez de explodir com as provocações dos vizinhos, com as frustrações do dia a dia, ela jogava tudo no papel. Era o jeito dela de processar a realidade e, bom, de manter a sanidade. Mas não era só um desabafo pessoal, não. Ela tinha um propósito muito claro. Ela via as brigas, as dificuldades, essas cenas desagradáveis da favela como matéria-prima. Ela estava, de forma consciente, juntando argumentos para um livro que iria esfregar aquela realidade na cara do mundo. E foi daí, desses 20 cadernos bem surrados, bem sofridos, que o jornalista Audálio Dantas montou o livro. E esse livro se tornou um fenômeno no Brasil, uma coisa nunca antes vista. Olha só esse número. Em 1960, quando foi lançado, vendeu 100 mil cópias em poucos meses. Gente, para a época, no Brasil, isso era um número assim absurdo. Quebrou completamente o padrão das editoras. E a força dessa história não ficou só aqui no Brasil, não. O livro foi traduzido para 13 idiomas. A realidade da favela do Canindé foi discutida e lida no mundo todo. Claro que uma obra tão original, tão crua, ia gerar polêmica. De um lado, foi super elogiada por gigantes da nossa literatura, como Manuel Bandeira, que ficou impressionado com a autenticidade e a força criativa dela. Mas do outro lado, apareceram os céticos. Gente que simplesmente não acreditava que uma mulher com tão pouco estudo pudesse escrever algo tão poderoso. Chegaram a acusar o livro de ser uma fraude. Bom, já se passaram décadas desde que o livro saiu, mas o impacto dele não diminuiu nem um pouco. Na verdade, a mensagem parece que ficou ainda mais urgente com o tempo. Aquela favela onde a Carolina morava, a do Canindé,
nem existe mais, foi demolida. Só que as condições de vida que ela descreveu não sumiram junto. Pelo contrário, elas se multiplicaram em centenas de outras favelas, em incontáveis novos quartos de despejo. E exatamente por isso que esse diário não é uma peça de museu, uma coisa do passado. Ele é um documento sobre o presente. A denúncia que a Carolina fez continua tão, ou talvez até mais, válida hoje do que era lá nos anos 50. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma pergunta que fica no ar. A voz da Carolina foi descoberta quase por acaso. Mas e as outras? Quantas outras Carolinas com a mesma força, com o mesmo talento, não estão por aí escrevendo agora, sem nunca serem lidas dentro dos infinitos quartos de despejo do nosso país? A obra dela nos força a pensar em todas as vozes que a gente ainda não ouviu.